a todos, espero que estejam bem, obrigada por estarem desse lado. Hoje vamos conversar sobre um tema que toca a muitos de nós. Vamos hoje conversar sobre a ansiedade. E antes de começarmos a conversar as duas sobre a ansiedade, quero partilhar aqui convosco alguns dados estatísticos para todos percebermos a dimensão que este tema, a ansiedade, tem em Portugal. Atualmente, cerca de 4 em cada 10 pessoas em Portugal apresentam sintomas de ansiedade. Estamos a falar de cerca de 40% da população portuguesa. O que isto nos diz que é de facto um tema que nos toca muito e que está presente na vida de muitos de nós. Talvez por isso, se calhar, e para quem nos está a ouvir, comecemos pelo mais simples, pela pergunta mais simples de Ana, que é, então, o que é isto da ansiedade? A ansiedade é uma emoção que nós não devemos conotá-la logo como uma emoção negativa, porque a ansiedade é, acima de tudo, uma emoção protetora, é uma emoção de sinal de alarme e que, se não for patológica, obviamente, se não nos tirar a disfuncionalidade, a capacidade de funcionar no dia-a-dia, e se os sintomas forem controláveis, ou seja, normais, é aquilo que nos permite preparar-nos e que nos acrescenta coragem, que nos acrescenta força, que nos acrescenta aquela adrenalina para enfrentar situações novas ou situações que nos causem algum medo, porque a ansiedade é medo, não é? Eu estava aqui com algum receio de usar esta palavra, mas a ansiedade é igual a medo, nasce do medo, ou o medo nasce da ansiedade, eu acho que é mais o contrário. E, portanto, a ansiedade é sempre um medo de algo, é um medo que alguma coisa corra mal, é um medo de eu não conseguir fazer qualquer coisa. O que é muito importante perceber é que se esses 40% da população e esses sintomas que aparecem a essas pessoas, a tantas pessoas, que é um bocadinho assustador se for uma ansiedade patológica, mas ter sintomas de ansiedade é uma coisa natural. Nós temos é que aprender a lidar com elas, perceber que a ansiedade faz parte de nós e devemos, se aprendermos a usá-la, ela é nossa amiga. Ou seja, ela previne-nos de situações, previne-nos e ajuda-nos a preparar para situações que possam ser mais constrangedoras ou mais difíceis de enfrentar, etc. Por isso, é preciso perceber onde é que estão as causas da ansiedade, quais os sintomas que as pessoas têm, qual a consistência e persistência que esses sintomas se evidenciam na pessoa, para perceber se ela é patológica ou não. E que sintomas é que podem ser esses quando é uma ansiedade patológica? A ansiedade começa sempre num pensamento, sempre, e depois transfere para o corpo. Sinais do corpo. Porque é que é muito importante saber ouvir antes de chegar à parte em que a ansiedade nos prejudica, é sabermos ouvir o corpo. E a ansiedade acelera-nos o coração, seca-nos a boca, tira-nos a capacidade e a fluidez de falar, a calma no fundo, aperta-nos o peito, sufoca-nos, dá-nos enjoos, mexe com o nosso aparelho digestivo e urinário, não é? Muitas vezes, em grande ansiedade, precisamos de ir à casa de banho mais vezes, ficamos mais aflitos nesse sentido. E, portanto, e mesmo nos nossos gestos, ficamos mais nervosos, mais irritadiços e mais impulsivos na maneira de mexer, de nos mexer. E tira-nos a capacidade de pensar, obviamente, porque projeta-nos para o futuro e, portanto, deixamos de viver o presente e, portanto, ficamos com o espaço mental ocupado com essa preocupação que é um medo daquilo que vai acontecer. Essa ansiedade menos saudável, por assim dizer, eu acho que a comecei a sentir depois de ser mãe. De perceber que há duas pessoas que dependem de mim, eu quero controlar muita coisa que não controlo e gerir esse controle de várias variáveis que a maioria das vezes não dependem de mim,
mas percebi que se calhar era a ansiedade quando algumas até dependiam de mim e eu já projetava no futuro, mas se eu não conseguir garantir isto e se isto acontecer, que estratégias é que se podem dar? Antes das estratégias, que é muito importante as pessoas perceberem como é que podem controlar a ansiedade e não controlar outras coisas, porque falaste aqui de duas coisas muito importantes, que foi o controle, a necessidade de controle, o ser mãe, obviamente, e já lá vamos, e o se, e os ses. E também é preciso perceber porque é que a ansiedade aparece. Quais são as causas da ansiedade? E muitas vezes as causas da ansiedade, se nós as identificarmos, conseguimos mexer nesses sintomas com mais facilidade. Em primeiro lugar, a primeira causa da ansiedade é a exigência interna. E todos temos um bocadinho disso, não é? Uma hiperexigência connosco próprios, uma necessidade enorme de perfeição. Então, enquanto mães, então mães em primeira vez, não é? Não podemos falhar, é impossível falhar. Portanto, há o medo de falhar, há a nossa exigência com a perfeição e com a vontade de fazer bem, e para além desse medo de falhar, vem a necessidade de controlo, obviamente, porque se eu tenho medo de não conseguir dar conta daquilo que me vai acontecer, eu preciso de controlar isso. Ou seja, eu tenho uma necessidade enorme de controlar todas as variáveis e então eu vou tentar transformar todos os imprevistos em previstos, para me sentir segura e para poder ir. O que acontece é que isso nunca se consegue fazer porque a imprevisibilidade está sempre presente. E, portanto, se eu não faço uma coisa que é um bocadinho antagónica de se falar, mas que é, se eu não prevejo a imprevisibilidade, eu faço os tais se's todos, que é daí que nasce a ansiedade, é se isto, e se aquilo, e se. E se nós pensarmos, o se é uma suposição, não é um facto. E já lá vamos depois às estratégias, que este ponto é importante. A suposição é um pensamento, é imaginação. E, portanto, se isto, eu faço assim, se isto, eu faço aquilo. E depois, no fundo, preparo-me, parto para as situações, mas se acontece alguma coisa que eu não estava à espera, aí sim eu tenho um ataque de pânico. Entro em pânico. Porquê? Porque não previ, que eu não controlo tudo, não consegui aceitar isso e, portanto, como tenho a necessidade de controlar, se me acontece alguma coisa que eu não controlei do ponto de vista de pensamento e de preparação, eu entro em pânico, bloqueio, tenho brancas, entro em pânico, tenho ataques de pânico, o corpo começa a falar e depois aí vem a ansiedade patológica. E, portanto, ou outra das causas muitas vezes são situações do passado, não é? São coisas que vivemos difíceis, são coisas que vivemos que não controlamos e que se calhar foram mal conversadas, mal trabalhadas emocionalmente, e depois ficamos com medo de transmitir isso aos nossos filhos, ou ficamos com medo de trazer isso à nossa vida do dia-a-dia. Portanto, as causas da ansiedade, se nós as conseguirmos identificar, por isso é que às vezes a psicoterapia é muito importante, porque traz esse autoconhecimento. Não é que seja uma mágica, não é? Eu agora já percebo de onde vem, então já controlo. Não é isso. Mas se eu me perceber a mim própria, consigo com muito mais facilidade controlar o meu corpo e o meu pensamento, acima de tudo. E quem não consiga ou não esteja em psicoterapia, mas perceba que está a ter momentos de ansiedade, o que é que pode fazer? Ter um momento de ansiedade pode ser uma situação perfeitamente natural, não é? Porque eu fico ansiosa quando vou a uma entrevista de trabalho, eu fico ansiosa quando sou mãe pela primeira vez, eu fico ansiosa quando faço uma apresentação à frente de pessoas que não conheço. Isto tudo são ansiedades normais, é o tal sinal da alerta que a nossa mente nos dá e tipo, para dizer, prepara-te, pronto. E nós temos que perceber isto, a ansiedade é isto. A ansiedade não é o hiperpensamento sobre tudo aquilo que possa vir a acontecer e que me vai correr mal. A passagem entre a ansiedade saudável e a patológica é esta. Se a ansiedade me fizer preparar para aquilo que eu tenho medo,
é uma ansiedade saudável. Se a ansiedade resvalar para a minha autodestruição, pensamentos negativos, pensamentos um conceito de pouca autoeficácia, um pensamento mais destrutivo sobre o futuro e sobre a situação que eu vou enfrentar, então aí a ansiedade passa a ser patológica porque passa a funcionar contra nós e não a nosso favor. E a ansiedade pode trabalhar ou para nós ou contra nós. A ansiedade patológica trabalha contra nós. Porquê? Porque nos põe um quadro negro daquilo que vai acontecer. Mas aí, uma das primeiras estratégias é: vamos tentar separar o que é um pensamento e o que é uma realidade. Ou o que é um pensamento e o que é um facto. O pensamento é a imaginação. Eu penso aquilo que eu quiser, o meu pensamento é ilimitado. E a ansiedade patológica normalmente leva-me ao pensamento negativo. Leva-me a ver tudo aquilo que pode correr mal. E se correr mal? Não é? E eu muitas vezes digo assim: e se correr bem? Porquê é que não vamos fazer esse exercício do outro lado? E se correr mesmo bem? Também pode correr. Só que eu, para correr bem, não preciso me preparar. Para correr mal, preciso. Mas o que é correr mal? Muitas vezes eu fico neste correr mal. E se correr mal? E o corpo aí começa a falar. O coração a acelerar, as mãos a tremer, a boca a secar, a garganta a asfixiar. E eu aí, como tenho o corpo a falar comigo e eu não estou a querer falar com ele, porque não consigo dar tempo a isto, os sintomas físicos vão aumentando e a minha capacidade de pensar vai desaparecendo. E aí corre mesmo mal. Por isso, o importante é eu perceber que a ansiedade é minha amiga, pode ser minha amiga, deve ser minha amiga e eu devo usá-la para isso. E nessa fase em que o corpo dá os sinais, se conseguir identificar que o corpo está a dar esses sinais, há alguma forma, estou a perguntar, técnicas de respiração, há alguma forma de não deixar ir até onde já o corpo está a dar os sinais, mas está tudo bloqueado e por isso os pensamentos não vão ser travados? Há aqui algumas estratégias que se possam fazer para nós chegarmos a esse ponto? Há, obviamente isto depois temos que trabalhar isto com o tempo, não é? Não é assim, é muito mais fácil dizer do que fazer. Mas há, obviamente, em primeiro lugar, uma coisa que eu defendo muito e que acho muito importante é eu saber dar o nome àquilo que estou a sentir. Porque não há nada mais angustiante que eu estar a sentir muito e não saber o que é. Fico quase com uma nuvem negra em cima da minha cabeça que me acompanha, mas eu que eu não sei, dá-me uma sensação má, mas eu não consigo perceber o que é, portanto não consigo resolvê-la. E portanto, em primeiro lugar, perceber o que é que eu estou a sentir. Se é ansiedade e o que é a ansiedade. A ansiedade é medo. Nós temos que ter sempre esta noção que a ansiedade é medo de alguma coisa. E portanto, se eu estou com medo de alguma coisa, é alguma coisa que ainda vai acontecer e que eu não consigo controlar. E portanto, o que é que eu preciso de perceber? Se a ansiedade, qual é o motivo que me leva a esta ansiedade? Que a ansiedade começa sempre num pensamento e eu tenho que identificá-lo. Não é só, estou a ficar nervosa e deixo a coisa correr. É, calma, a respiração é muito importante. Antes disto tudo, inspirar até não conseguir mais, reter a respiração durante 5, 6 segundos e expirar com força. Fazer isto 2, 3 vezes para oxigenarmos o cérebro, lá está, para não perdermos a capacidade de pensar, e acalma-nos todo o nosso sistema nervoso e, portanto, isto ajuda bastante. A seguir a isto, eu tenho que dar um nome. Estou com medo de quê? Não é medo de correr mal, porque o correr mal é muito vago e o vago ainda é mais assustador. Portanto, eu tenho medo de quê? E vou atrás do medo. E muitas vezes, quando eu vou atrás desse medo, ele é irreal. E, portanto, eu consigo autoacalmar-me. O corpo, controlar os sintomas do corpo, é muito saber ouvi-lo, é conversar com o corpo, que é uma coisa que nós evitamos. Não há nada pior do que eu fugir da ansiedade ou fugir dos sintomas ansiosos. Porque quanto mais eu fujo deles, mais eles aumentam. E, portanto, o que é importante é eu, se começo a ter sintomas físicos, eu vou ter que falar com eles, entre aspas, não é? Vou ter que perceber, espera aí, estou a ficar nervosa, estou com
com a barriga a dar voltas, ou estou com o coração a bater. Se estou com o coração a bater, vou-me autoacalmar, vou respirar, vou fechar os olhos e depois vou começar a pensar, que é para não deixar a emoção, que é o tsunami que inunda-nos o cérebro e não nos deixa falar. Portanto, antes de que a onda venha com força e nos desligue o cérebro, faça curto-circuito, nós precisamos de não perder a capacidade de pensar. E para isso é preciso fazer uma conversa interna, ou entre a nossa mente e o nosso corpo, ou entre o nosso lado emocional e o nosso lado racional, que é aquele que pensa, e fazer uma conversa a identificar o que é que estou a sentir, respeitar os sintomas físicos. Se eu estou com o coração a bater, eu vou pensar no meu coração, que é para tentar acalmá-lo. Coração como órgão, não estou... Sim. Tentar acalmá-lo. Se eu estou com dificuldade em respirar, se eu estou com peso no peito, eu vou inspirar com força, eu vou deixar o oxigênio entrar para eu perceber que eu consigo controlar esse aperto no peito. E depois, assim, em princípio, mantenho a capacidade de pensar, e ao pensar eu tenho que trazer ao concreto e ao presente aquilo que me está a fazer medo. E não deixar no vago. Tenho medo de não conseguir ser boa mãe. O que é que isso quer dizer? Não é? Ou tenho medo de que corra mal a minha apresentação. Mas como assim? O que é que pode correr mal? Eu tenho que ir aos pormenores do medo para perceber que ele é bastante infundado, normalmente. Faz parte da nossa imaginação. E para quem está ao lado, que normalmente o que se ouve mais quando alguém está ansiosa, está com isso tudo ao lado, ouve sempre: calma, está tudo bem. Este calma, acalma, ou quem está de facto no momento de ansiedade extrema, o que é que precisa de ouvir de quem está ao lado? A calma é uma coisa muito boa e todos procuramos muito, mas quando é dita assim tem o efeito contrário. Porque em tudo o que é nosso lado emocional, não é só na ansiedade, não há nada pior do que nós negarmos aquilo que o outro está a sentir, não é? Se o outro está nervoso, se eu lhe digo calma, era bom que funcionasse assim, não é? Calma, está bem, pronto, então eu fico com calma. Isso não funciona. Portanto, o que é importante fazer? Em primeiro lugar, pedir para a pessoa falar. Ou seja, o que é que te está a meter medo, o que é que está... E depois há uma coisa que ajuda bastante, que é, imagina que era eu que estava na tua situação. O que é que tu me dirias? Porque muitas vezes somos muito castigadores connosco e temos soluções muito mais lúcidas para os outros, mas somos todos pessoas, somos todos... não somos todos iguais, mas temos todas as mesmas capacidades. Podemos umas mais fortes, outras menos fortes, mas... Às vezes, se eu puser na terceira pessoa, e portanto, se eu pedir à pessoa, olha, mas diz-me o que é que estás a sentir. E agora, se eu te estivesse a contar essa história e contar mesmo, olha, vai-me acontecer isso, e depois dizer o que é que tu me dirias, e agora aplicar a ti próprio, para não seres tão castigador contigo. O calma é sempre uma má estratégia. É preciso ouvir, validar, para a pessoa perceber que isso faz sentido estares assim, mas encontrar estratégias para resolver. Eu gosto muito de trocar o calma por respira. Sim, é um bocadinho melhor. Obrigada, Diana. Obrigada a todos por estarem desse lado. Esperemos que esta pequena conversa sobre um tema tão importante e com tanto impacto em tantos de nós vos tenha sido colo e vos ajude de alguma maneira. Uma ótima semana, um beijinho a todos. Obrigada a todos, fiquem bem e até para a semana.